Meus amigos, no Brasil um pobre tem tudo, né? E um dia eu estive a conversar no WhatsApp com um brasileiro. E ele me falava que, Belito, eu sou pobre, mas tenho carro e eu moro num prédio. Nossa, que legal, um pobre viver num prédio de 3 jantares. Um pobre viver num prédio de 3 jantares. E que vive num prédio, nós não chamamos de pobre. Nós chamamos num prédio, é o rico. Aqui em Moçambique. Para quem não me conhece, meu nome é Belito Bernardo, falo a partir da África, concretamente aqui em Moçambique, no interior da província de Nampula. E o vídeo de hoje, meus amigos, vou querer saber, né? E tenho muitas dúvidas. Dúvida que eu tenho. Um dia eu estive a conversar no WhatsApp, um amigo brasileiro me falava que, Belito, eu sou pobre, tenho carro, moro num prédio de 3 jantares. Mas é possível um pobre viver num prédio de 3 jantares. E vocês conhecem um pobre da África, que vive na África? Um pobre da África que vive aqui em Moçambique, nem para ter carro, nem bicicleta, nem motorizada, nem uma casa como este. Este aqui é minha casa, vocês sabem muito bem. Aqui no interior de Nampula, o rico que nós chamamos que ele é rico, a pessoa que nós chamamos de rico, e é uma pessoa que tem, é uma pessoa mesmo de verdade que tem uma casa de chapa de 5 e é uma pessoa que tem motorizada. E aqui, aqui em Moçambique, se você der uma casa de chapa de 5 e você ter também motorizada, e você já alcançou tudo. E nós, essa pessoa que tem motorizada, que tem chapa de 5, uma casa de chapa de 5, nós chamamos de rico. Então, um brasileiro me falar que, Belito, eu sou pobre e moro num prédio de 3 jantares, tenho carro, tenho motorizada. E não é fácil, né? Não é fácil um pobre ter carro, viver numa casa bem melhorada. E aqui, meu retorno, né? Aqui na minha comunidade onde eu moro. E se eu começar a fazer vídeo em todo o retorno, né, da minha comunidade, e nós podemos contar casas, né? Nem 6 casas não vai chegar de chapa de 5. E não vai chegar. E a minha olhada aqui em retorno da minha comunidade tem 4 casas de chapa de 5. E com 4 casas de chapa de 5, os donos nós chamamos de rico. Nós chamamos de rico. Em retorno de casa, todas as casas são de palha de capim, como esta minha casa. A minha casa é de palha de capim. Então, um brasileiro me falava que tem tudo, tem carro, ele vive numa casa, né? Uma casa melhorada e mora num prédio. Mas ele me falava que ele é pobre. Então, a pobreza dele sai aonde? Meus amigos, esteja nos comentários para eu poder saber, né? Para eu entender qual é a pobreza que ele tem. Ver lá no fundo, né? Que tem este balanta. E aí mesmo tem uma casinha, né? Parece casa de banho, mas ali vive um ser humano. Um pobre, que nós chamamos de pobre, que não consegue construir uma casa. E parece casa de banho, como este. Este aqui é casa de banho, que eu tomo banho. É casa de banho. E ali é uma casa. Ali vive um ser humano. Acho que eu fiz um vídeo e eu mostrei bem sobre esse assunto de casa que está aí. Eu falei bem com o dono dali. É meu vizinho. Vou girar em retorno, né? Em retorno da minha casa. E lá no fundo lá tem casas, né? Vocês podem notar. Tem casa. E lá no fundo também tem uma casa. Lá no fundo, né? Tem casas, mas todas as casas são de palhas de capim. Este aqui é que é a minha casa, este. E vocês podem ver, lá no fundo também tem casa. Aquela casa que está a se ver ali é uma casa de chapa de 5. E o dono dali é rico. Aqui é em redor da minha casa, né?
né? E aqui na minha comunidade onde eu moro, para nós sabermos que aquele tem dinheiro, aquele é rico. E nós vemos a forma que ele vive, né? Uma pessoa tem que ter motorizada e tem que ter construir uma casa, né? De chapa de 5. Aqui na comunidade, se você construir uma casa, não de bloco de cimento, não. Uma casa de blocos de areia, né? Essa terra aqui, fazer bloco e construir a casa. Então, se uma pessoa fazer isso mesmo, construir uma casa de blocos de areia, não blocos de cimento, e você construir esse tipo de casa e colocar chapa de 5 e comprar motorizada, na comunidade que você vive, você é primeiro rico, você é rico. Você mesmo é rico. Então, no Brasil, um pobre tem carro e vive num prédio, tem tudo. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito que pobre tem carro, vive num prédio, eu não acredito. Meus amigos, comentário para eu botar, né? Para eu entender, para eu perceber bem, para eu ler, para perceber que é verdade mesmo. Se no Brasil tem pobres que têm carro,